Olá, seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor está no ar mais um dia, nós juntinhos, é um prazer estar na sua companhia. E hoje, gente, o Consulta ao Doutor vai falar sobre cozinha saudável. Pois é, a nossa missão nesse dia de hoje é mostrar para você, ou melhor, provar para você que comida saudável, que se alimentar de forma mais saudável, você não precisa de tempo necessariamente. O que você precisa, na verdade, é de informação. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo através do nosso site www.hittv.com.br. Então, se você lembrou daquela pessoa a quem esse nosso tema de hoje vai interessar, você corre lá nesse site, você compartilha, envia o nosso link de transmissão, combinado? Fora isso, te convido a você fazer parte aqui do nosso bate-papo, envie a sua pergunta, envie o seu relato, a sua dúvida, ok? Que ela será respondida aqui ao vivo pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E fora isso, te convido, é claro, a você participar da nossa enquete que está acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Olha só o que a gente quer saber de você hoje. Para você, o que é uma alimentação saudável? Na sua opinião, é um estilo de vida? É uma escolha melhor, uma melhor escolha todos os dias? É uma rotina, mas que você consegue ficar nela de segunda a sexta, o que já para muita gente é um adianto. É uma urgência. Eu preciso mudar os meus hábitos e essa mudança precisa ser o quanto antes ou, na sua opinião, se trata de outras questões. Entra lá e participa. Nós estamos, é claro, aguardando pela sua participação. E antes de mais nada, queria perguntar para você como é que está o seu tempo. Você tem aí 15 minutinhos para preparar aí um bom almoço, para preparar um bom lanchinho para tarde? Pois é, nós vamos te mostrar que você consegue se alimentar bem sim com 15 minutos de preparo. E aí eu queria te convidar a fazer uma conta que na verdade eu nem consigo muito bem especificar, porque pensa, 15 minutinhos versus você gastar menos nas idas ao médico versus você gastar menos com remédio. É uma conta aí que é difícil de precisar, não é? Estamos falando o quê? De saúde, estamos falando de bem-estar. E para mostrar pra gente o caminho, para compartilhar com a gente informações importantíssimas, eu apresento a vocês a chefe Cláudia Genaro. Seja muito bem-vinda, chefe. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. A Cláudia, gente, ela é consultora também do Instituto Gourmet Brasil. Pois é, hoje a gente tem aí muita coisa a aprender com você. Queria convidá-los, é claro, para a gente conferir juntos uma definição do que é comida saudável, cozinha saudável. Vamos conferir. O que é uma alimentação saudável? É aquela que garante principalmente que o seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes de que ele precisa. Para ser uma alimentação realmente saudável, é preciso aí pensar em variedade, equilíbrio, quantidade e também na segurança dos alimentos que estão sendo ingeridos. E aí, chefe, você concorda com essa definição? Concordo, é uma definição bem completa, né, a respeito da alimentação. Só que hoje, Dani, a gente vai até além. Eu convido você que está em casa para depois replicar essa nossa receita aqui, que a gente vai fazer alguns testes muito bacanas aqui, que, como a Dani falou, não requer tempo, né, mais conhecimento. E a alimentação saudável, ela engloba o que a gente chama hoje de gastronomia saudável, né? Que a gastronomia vem sempre com a técnica para deixar o que a gente cozinha mais gostoso, mais saboroso. E a gastronomia saudável, além de se preocupar com a técnica e com o sabor, se preocupa com a saúde, né, e com a nutrição. Então, é o melhor dos mundos, né, Dani? É o melhor dos mundos, está unindo de fato tudo. E olha só, gente, perguntamos no nosso Instagram, porque a gente acredita que essa questão sobre uma alimentação saudável, uma cozinha saudável, tudo isso é muito particular. Cada um tem o seu, a sua definição. Então, a gente convidou as pessoas a participarem, a contarem um pouquinho pra gente o que elas acham que é de fato, uma alimentação saudável. Vamos conferir as respostas? Só para a gente ter esse ponto de partida inicial. Para o Fernando, gente, que é aqui de São Paulo, para ele,
frutas e legumes, além de alimentos com proteínas. Então, para se ter uma alimentação saudável, você precisa focar, é claro, nos alimentos com proteínas e também nas frutas e nos legumes, que tem a ver um pouco com o que você trouxe pra gente, não é, chefe? Nessa variedade. Vamos então para a próxima resposta que nós recebemos lá no nosso Instagram. Lélia Nunes. Gente, vou confessar que Lélia Nunes é uma seguidora muito especial. Se trata da minha mãe. A resposta foi ótima. A resposta foi ótima. O mais natural possível. Acho que ela foi naquela ideia de que todo mundo fala, né? Desembalar menos e descascar mais. Muito obrigada, mãe, pela sua participação. E vamos então para mais uma resposta da nossa audiência lá no nosso Instagram. Vamos para a próxima. Temos mais uma? Daqui a pouco chega. Se alguém quiser compartilhar o que você acha que é uma alimentação saudável, envia pra gente ou no nosso Instagram ou através do nosso telefone 0 operadora 11 3337 5886. Combinado? E chefe, quando a gente fala de variedade, de que variedade a gente quer trazer aqui para o nosso público? Existe uma pirâmide, né, que é a pirâmide alimentar, que ela foi definida, é pirâmide de Phillips que a gente pronuncia? Isso. Ela foi definida, cada país tem o seu, então ela leva em conta, é claro, a particularidade de cada país. Ela foca numa alimentação, numa ingestão de 2.000 quilocalorias por dia e ela é definida pelas quantidades e quais alimentos que a gente deve investir como prioridade. Então vamos conferir essa imagem, que daí a nossa chefe vai trazer um pouco mais de informação pra gente. Nós temos aí ela separada em 4 níveis, né, essa pirâmide alimentar. Então, no primeiro nível, né, a base da pirâmide, a gente tem o grupo de cereais. No segundo nível, a gente tem o grupo de hortaliças e frutas. Terceiro nível, o grupo de leite, produtos lácteos, carnes, ovos, leguminosas e oleaginosas. E no quarto nível, no topo da pirâmide, numa menor concentração, a gente tem aí o grupo de óleos, gorduras, açúcares e doces. Conta um pouco mais sobre essa pirâmide pra gente, chefe. Eu tô até rindo aqui, Dani, porque assim, a gente às vezes tem mania de inverter essa pirâmide, né? Então, assim, essa pirâmide, ela é justamente assim, se vocês observarem a base maior, né, dos ingredientes que a gente precisa consumir mais durante o dia. Então, a gente tem os carboidratos, né, que é lógico que a gente também vai aprender a selecionar melhor esses carboidratos, porque às vezes a gente até escuta muito, né, eu escuto muito aluno falando na escola mesmo, assim, mas eu como os carboidratos, mas escolher o carboidrato certo, né? Sim. Porque tem carboidrato melhor e carboidrato não tão saudável. E às vezes a gente inverte essa pirâmide. A máxima que você usou, Dani, é que eu gosto de usar, né? Desembalar menos e descascar mais. Então, sua mãe foi bem perfeita ali, né? Tudo que é mais natural realmente é mais saudável, né? Porque não é manipulado. Então, a primeira dica que eu poderia dizer assim, para a gente saber como, né, se organizar e escolher os alimentos. Né? Então, conhecer quais são. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre substitutos dessa primeira base da pirâmide aí dos carboidratos, tá? Que eu trouxe alguns substitutos mais saudáveis, a gente vai falando no decorrer, tá? Aí a pirâmide vai diminuindo, né? Então, depois vem a segunda base, que são das hortaliças, das frutas, né? Então, que é bastante fibra que a gente precisa, né, para poder o nosso organismo funcionar, tudo, né, bem importante para a saúde, as vitaminas, os minerais. Depois tem a parte dos lácteos e das proteínas, né, que também são importantes, né? A proteína para nos dar energia, questão da musculatura. E por fim, os doces, né? Que aí todo mundo fala, poxa, mas a parte que eu mais eu mais gosto, aquele paladar infantil, não é? Que a gente carrega, né? Daquele docinho, né? Mas também é possível construir e fazer doces saudáveis, né? E essa é a nossa ideia aqui com a gastronomia saudável. Quando a gente ensina num curso de gastronomia saudável, o mais importante, gente, assim, aprender a técnica correta para utilizar aquele alimento. Então, primeiro, conhecer os ingredientes, né? Para poder fazer boas escolhas. Então, assim, o ingrediente tem que ser fresco, de qualidade e saber o que você pode substituir. Tava até conversando ali no camarim, aí uma das... Um pouquinho de bastidor aqui pra gente. E ela falou que gosta muito de arroz. Então, assim, mas qual pode ser o substituto do arroz? Né? A gente tem substitutos mais saudáveis que também a gente pode alternar, né? Você não precisa parar de comer, né? A gente tem também... Mas você não precisa comer todo dia, em todas as refeições. E uma coisa importante, Dani, sempre é a quantidade.
né? Eu até trouxe aqui umas coisinhas, não sei se você viu, que tudo pequenininha, né? Parece... Porque a gente vai falar um pouquinho parece de finger. Miniatura, parece coisa não de parece? de A decoração boneca, que não você é? De trouxe pra brincar. gente dar uma olhadinha? É de brincar, as crianças adoram, inclusive, né? A garotada. Mas assim, a ideia do finger food, então de porções menores. A gente na gastronomia tem muito isso, principalmente na França, né? Os franceses comem muito, tudo, né? Na verdade, tudo, mas pouca quantidade. Né? Muitas opções, mas com pouca quantidade. Então, a gente também precisa aprender isso na gastronomia. E na gastronomia a gente foca muito nisso, na apresentação, na montagem, porque às vezes você diminuindo a quantidade ali, você vai estar ingerindo já o suficiente de uma maneira que é apetitosa, bonita, né? Nutritiva e, consequentemente, teu corpo vai agradecer, porque vai estar saudável, né? E você estava comentando aqui com a gente sobre substitutos, né? Possíveis substituições do arroz. Vamos então para a nossa primeira receitinha. Vamos. Antes de mais nada, apresenta essa receitinha pra gente. Você vai trazer quinoa, é isso? É essa quinoa, que eu não sei se você conhece a quinoa bastante. Assim, a quinoa é um prato realmente muito especial, né? Você sabia que a quinoa não é um cereal? Não. Olha, novidade! Então, gente, a gente chama a quinoa de pseudo-cereal. Ou falso cereal. Eu sempre aprendi como cereal. Porque é uma semente. Porque todos os cereais, aí você falou do arroz, né? Todos, tá, Dani? Todos os cereais, eles são de uma família, vamos falar de botânica, que é das gramíneas. Tá. Então, assim, é como se fosse, assim, cada alimento tem o seu grupo familiar. Né? E cada grupo familiar ele é representativo ali no aporte nutricional, né? E tudo mais. Então, assim, os cereais, então a aveia, né? O trigo, o arroz, são todos cereais. Agora, a quinoa, que a gente pensa que é um cereal, não é, ela é uma semente. Ela é uma semente. Ela é uma semente. A quinoa, que é muito tradicional da região dos Andes, então, assim, é considerado o alimento mais completo do mundo em termos pela OMS, em termos de nutrientes, tá? Porque ele contém aqui o carboidrato, então, que substitui o arroz, né? Então, que o arroz tem carboidrato, mas além do carboidrato, ele tem proteína, ele tem ômega 3. Depois a gente vai falar, conforme a gente for fazendo, todas as propriedades, né? Perfeito. Então, ele é muito completo. Então, é uma boa opção. E tem outra opção aqui também, que eu não sei se você quer falar agora ou depois. Vamos falar depois? A gente começa então primeiro com você vai fazer pra gente uma saladinha de quinoa, certo? Isso. Vamos então colocar, diretor, por favor, a receitinha na tela, para que quem esteja, é claro, nos assistindo, prepara o print, prepara a fotinho, ou então não perca aí quando a gente colocar este programa, é claro, no YouTube. Salada de quinoa, 100 gramas de quinoa, 15 ml de limão ou vinagre, 50 gramas de tomate cereja, 50 gramas de cebola, 20 gramas de azeitona sem caroço, 50 gramas de queijo Minas e 45 ml de azeite. Queria que você passasse um pouco sobre a importância de cada um desses ingredientes que você, é claro, selecionou para trazer aqui pra gente nessa receita. A ideia, Dani, eu vou te colocar de ajudante, viu? Porque assim, eu sou Mãos à professora, obra. Eu gosto de aluno, né? A gente gosta de aluno no Instituto Gourmet. Vou até tirar aqui meus anéis, então. Eu não vou nem olhar esse esmalte porque tá linda, né? E eu que vim invadir aqui o seu espaço. É que eu fui pega, né? assim, de surpresa, né? Essa ninguém sabia. Mas a ideia aqui é a gente fazer uma salada com um toque mais mediterrâneo, tá? E aí eu trouxe pra gente montar de uma forma diferente, que inclusive a gente pode deixar pronto em casa um dia antes. Então, por exemplo, você vai trabalhar, né? E tem muita gente que leva marmita, né? Sim. Então faz uma marmita e às vezes pensa, poxa, mas como é que eu vou conseguir me alimentar saudável se eu tenho que cozinhar? Então, essa sugestão aqui dessa salada, ela é perfeita, porque ela contém todos os nutrientes que você precisa, você consegue fazer com antecedência, tá? Então, a dica é, aqui eu trouxe num copo para ficar mais bonito, que a gente chama de verrine, eu já vou falar o que é isso, mas a gente pode, verrine, a gente pode fazer, chique, né? A gente pode fazer naqueles herméticos de vidro, sabe? Que a gente tampa e deixa na geladeira. Sim, sim. Então, a gente já pode montar ali mesmo e depois fica geladinho e leva só no dia seguinte para trabalhar. Então, o que a gente vai precisar aqui, né? Então, a gente vai entrar com a quinoa, tá? Aqui a quinoa, eu trouxe ela já cozida. Eu vou dar uma dica, não sei se você... Como que faz para cozinhar? Exatamente, que tem uma dica, tá? Eu trouxe aqui o grão só para você conhecer, eu não sei se o pessoal conhece, ele cru, até para não confundir, né? Olha, Dani, esse aqui é o grão da quinoa branca, tá? Essa quinoa branca tem 3 tipos de quinoa.
A gente tem a branca, a preta e a vermelha. Dá pra Tá? pegar É um close grãozinho, dela. ó, parece, é uma sementinha. Você percebe que é uma sementinha mesmo. Pode pegar, pôr um pouquinho assim na mão, se você quiser, pra você mostrar a textura e ver como ela é durinha. Parece até uma semente de mostarda, né? Olhando assim. Então, e bem durinha, né? Bem Pesadinha, durinha. né? E aí, olha que interessante, essa é a branca. E aqui eu trouxe, não sei se a gente consegue mostrar aqui bem pertinho, ela é a Isso, tricolor, que a gente chama, tá? Que é a branca, a preta e a vermelha. Qual que é a diferença? Só a espécie, tá? Tá. A variedade, então todas têm a mesma propriedade. E essa aqui fica bem interessante porque dá uma cor, né? E um saborzinho, você vai sentir um sabor meio de nozes. Aí que a gente consegue saber que é uma semente. Qual que é a dica? Primeira dica, eu preciso falar do rendimento, que é muito importante. Ó, só para você ter uma ideia, uma xícara aqui, tá? Uma xícara de chá, tá? Vai render 3 xícaras cozidas. Olha só, porque Então, ela incha. Ela incha, então ela acaba sendo um rendimento muito grande. Então, com uma xícara, para 2 pessoas, super tranquilo, né? Ou para você fazer umas 2 refeições aí para você deixar e levar no trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que é muito importante, não pode esquecer, que é o pulo do gato. Que aí o professor sempre tem um pulo do gato, né? Sempre tem uma cartinha na manga Que ali. é o seguinte, tem que lavar a quinoa, tá? A quinoa, ela precisa, só que não pode encharcar. Então, Você fala quinoa ou quinoa? As 2 coisas. Tá bom. Tá? Só Pode pra ser a saber se eu quinoa. estava pronunciando corretamente. Quinoa é mais brasileiro, né? Tá. E quinoa né, ali na região dos Andes, né? A gente fala quinoa. Mas o que é importante? Então, assim, eu vou simular aqui, né? Porque eu já trouxe ela cozida. E aí, gente, pensando em tempo, a gente... Com isso aqui, é que a gente tá conversando, né? Mas 5 minutos finaliza a sua produção. Então, realmente, aqui é muito rápido. O tempo de cocção dela varia de 15 a 20 minutos. Tá bom? E eu vou falar como que a gente cozinha. Mas primeiro, a gente precisa lavar. Lavar como a gente lava o arroz. Assim, em água corrente. Então, põe na peneira, tá? E aí, deixa escorrer. Só que aí, o pulo do gato, tem que deixar dar uma secadinha. Então, não pode nem deixar de molho, porque senão ela absorve muito grão, fica mole, desmancha. E como que eu percebo que ela já tá limpinha? É só deixar escorrer uma água, vai sair uma água, porque na casca da quinoa tem uma substância que dá um amargor. Tá. Então, é uma espécie de fitato, né? Então, a gente precisa... Igual a gente tem que lavar o feijão, a gente precisa... o feijão, no caso, fica de molho. Mas a quinoa, a gente precisa só lavando é o suficiente, porque ela é bem delicadinha. Então, assim, se não lavar, fica amarga, tá? Então, é importantíssimo lavar. Pode deixar de lavar. Lava a quinoa. Ainda mais por questões de higiene também. Também. E aí, feito isso, a gente entra em água fervente. Tá. Então, nunca Dá um susto. Não, a gente vai deixar cozinhando, mas nunca entrar com água fria. Entendi. Isso é técnica também, por quê? Quando a gente entra com um alimento com água fria, a gente começa a desenvolver o amido. E aí, ela fica mole. Então, e passa o tempo de cocção. Então, o ideal é ferver a água, aí leva pra panela, aí você pode fazer ela pura, sem nada, como eu fiz, sem sal nem nada, porque eu vou agregar o sabor depois, ou fazer como um arroz, né? Que você pode até colocar ali a cebola, o alho, enfim, o louro, um azeitezinho e fazer o mesmo processo do arroz. A única questão é saber o ponto exato. Qual que é o ponto exato, Dani? Vamos lá. Ó, não sei se você consegue observar que tem umas rajadinhas branquinhas. Sim. Quando começar a abrir o grão, que isso significa o quê? Que o grão está abrindo, Tá. Quando a sementinha está abrindo... Não sei se eles vão conseguir pegar, de fato, esse ponto aqui que Mas a gente eu acho precisa. que quando a gente montar Mas acho que aqui, pela sua na descrição, montagem, já fica simples, bem é claro. só ver um rajadinho branco, que Tá. significa que você experimenta, óbvio, né? Aí você vai ver que já tá assim al dente, mas macia. A textura dela é al dente. Eu gosto mais al dente. Tem gente que gosta um pouquinho mais macia, tá? Mas não é problema nenhum, não vai perder a propriedade, é mais uma questão mesmo de gosto, tá, Dani? Então não tem problema. Então aqui, só pra gente ver, ó, que isso aqui vira... Tudo aqui, isso. Tudo Olha isso, só essa mágica, né? Adorei. E isso é ótimo, porque a gente pensa em questão não só de nutrientes, de economia, né? De economia, a porque quantidade. E sacia. Como tem muita fibra, ela sacia muito mais que um arroz. E fibra faz, é claro, muito bem pro nosso organismo. Como que a gente tempera? Vamos lá. Então, assim, qual que é a ideia aqui, Dani? Você vai me ajudar
Eu acho que eu vou pôr você para montar a salada. Nada melhor do que você, assim, estrear na cozinha já fazendo montagem. Né, Estou aqui para isso, não é verdade? Tendo uma boa orientação de uma professora, eu acho que vai ser sucesso. Ajuda, né? Acho. Primeiro vamos fazer assim, ó. Mas não garanto. Vamos temperar. Então vamos colocar aqui que é um pouquinho maior. Pode despejar aqui? Posso despejar tudo? Isso, ó, numa espátula pra você. Se tiver um pouquinho grudado, assim, depois que você cozinha, é só pegar um garfo, tá? E dar uma soltadinha nos grãos. Você viu que tá tudo bem soltinho. Bem soltinho. Né? Então, a ideia aqui é está como por aqui. Está sem nada, a gente vai colocar um pouquinho de sal. Então, pode colocar uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. É, porque depois vai o molhinho, tá? Que a gente vai começar a fazer agora. O sal, coloco assim ou coloco brincadeira? Assim. Aí vai, chique, não é? Aí vai do seu charme, né? Do seu toque de chefe. Ok. Né? Mas isso, uma pitadinha. E a pimenta. Aqui tem um mix de pimenta do reino. Aí a pimenta normalmente é um tchutchu. Ele já tá. Né? Tem um tchutchu assim que é só pra realmente você dar um toque. Você gosta de muita pimenta ou pouca pimenta? Olha, só um tchutchu, né? Então tá bom. A função da pimenta é abrir o sabor, né? Eu gosto de pimenta, mas a Olha função... o cheiro dessa pimenta, gente. É bem perfumada, né? Muito e aí, dá uma mexidinha, porque o sabor vai vir mais no molho, tá? Porque a gente vai fazer um vinagrete básico. Você sabe o que é um vinagrete? Vamos ver se você vai passar na prova. Me fala o que é um vinagrete. Vamos lá. Cebola, tomate, tempera com limão. Pode colocar ou não um pouquinho de azeite e o vinagre. Errei, é claro. É claro que não está errado. Não, tô brincando. Gente, o que acontece? A gente tem um vinagrete que a gente chama de vinagrete no Brasil, que é o molho campanha. Sabia que ele chama molho campanha? Isso que você descreveu pra gente. O vinagrete clássico é francês. O meu é abrasileirado, entendi. É abrasileirado. O vinagrete clássico que a gente aprende, né? Ele é feito uma mistura básica, sabe aquele limão e azeite, sal e pimenta? É isso. É só isso? É só isso. Só que assim, tem técnica, tá? Primeira técnica, a gente vai usar o limão. Então assim, como eu tô falando de gastronomia saudável, eu poderia usar também qualquer ácido, tá? Mas eu vou usar o limão aqui, que tem bastante vitamina, né? E ele dá aquele saborzinho bem... Essa faca aqui, eu vou ter que amolar aqui. Então vamos nessa menorzinha aqui. Isso. Ai, que rápida. Você viu que eu dei uma amassadinha no limão, né? Sim. Que é pra soltar o suco mesmo. O suco dele. Então assim, a gente vai vamos fazer aqui, ó, porque a gente vai ter que mexer. Então, espreme aqui um meio limão, tá? Pode colocar ele aqui pra baixo. Viradinho pra baixo. Não, contrário, sim. Eita. Que é pra sair o suco, zero gente, para a Dani. Não, Dani, tá aprendendo, ó. Já vai passar de ano. Pode espremer, tá difícil, não? Só pelo método raiz, sabe? Raiz, né? Exato. Assim, faz assim, né? Temos? Tá ótimo, tá ótimo. Aqui, assim, tem uma proporção, tá? Que é a proporção que tá... tá Esse é um amaral, viu? Tô vendo uma buzinada. Ainda bem que eu não tenho buzina na sala de aula. Aí, ó. Aí, ó. Mas quando vier a buzina, sabemos. Acho que eu vou usar também em sala de aula. Aí, qual que é a proporção do vinagrete que dá pra fazer de olho fechado? É usar uma parte de ácido para 3 partes de azeite, tá? Então, a gente colocou, ó, mais ou menos, tá vendo? Não precisa ser um dedinho. Vamos colocar mais 3 dedinhos de azeite, então pode. Ok, 3 dedinhos. Por sua conta e risco. Azeite. Enquanto isso, eu vou pegar aqui até um garfinho para você mexer, para emulsionar. É uma emulsão, tá, Dani? Então, a emulsão é um tipo de molho que a gente precisa de uma ação mecânica para ele incorporar. Por quê? Porque o azeite junto com o ácido não se mistura, né, naturalmente. Acho então, que precisa de mais? Mais. Vai ter que... Pode... Tá saindo ou Acho tá que ele tá precisando demorando dar um pouquinho uma... pra sair. Deixa eu ver aqui uma técnica da batidinha. Só para poder não ficar muito ácido, tá? Perfeito. Gente, enquanto eu faço isso... a Cláudia termina de colocar aqui o azeite, porque nessa missão eu falhei um tiquinho. Vamos conferir uma pergunta da nossa audiência, que acaba de chegar. Por favor, diretor, perguntinha na tela. Pergunta da Silvia Cardoso, aqui do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Silvia, aqui no nosso bate-papo. Boa tarde. Fazer comida com azeite é saudável? Ou teria aí alguma alternativa que seja melhor? É saudável, porém dói um pouquinho no bolso, não é? Chefe, vamos responder a Silvia? Vamos lá. Então, o azeite, em termos nutricionais,
ele é um dos alimentos das gorduras mais saudáveis, né? Principalmente o extra virgem aqui. Então, para algumas preparações, como esse molhinho que a gente está fazendo, a gente pode substituir por algum outro tipo de azeite de amêndoa, azeite de nozes, mas o óleo não dá, tá? O óleo realmente a gente não pode utilizar. Então, para preparações que não vão à cocção, a gente tem que usar o azeite mesmo, tá, Dani? Mas a vantagem, não precisa usar muito. Essa quantidade que eu tô fazendo aqui é para umas 2, 3 pessoas, tá? Não é só para agora, é só para dar um volume realmente aqui. E que mais que ela quer saber? Se tem outra substituição, aí se for ao fogo, por exemplo, tem uma substituição muito boa que eu gosto, que é o óleo de coco, tá? Que também é saudável, o óleo de coco para ir ao fogo. Então, assim, são utilidades diferentes. Então, vamos só pra gente, né, linkar. Então, molho, azeite, tá? Não dá para substituir. O máximo é um azeite de nozes, de amêndoas, é um óleo de extrato de uva. E no caso, para cocção, eu gosto muito do óleo de coco. E para você que está gostando aqui do Consulta ao Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais receitinhas, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta para você que chegou agora. Consulta ao Doutor traz para você informações importantíssimas para você ter uma cozinha saudável. Pois é, se você quer se alimentar melhor, este é o momento. Não perca esse instante aqui, daqui para frente, é claro, no programa Consulta ao Doutor. Se você conhece alguém a quem esse nosso tema possa interessar, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Entra lá e compartilha com essa pessoa. Te convido, é claro, a você participar do nosso bate-papo. Envie a sua dúvida, a sua sugestão, o seu relato para o 0 operadora 11 3337 5886. E a nossa enquete está aí em seus minutos finais. Você vai deixar de fora? Você não vai participar? Claro que você vai sim. Entra lá no nosso Instagram, @consulta ao doutor. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. O que é alimentação saudável para você? É um estilo de vida, é uma melhor escolha todos os dias. Ou então é uma rotina, mas apenas de segunda a sexta. No final de semana, entra aquele dia ali de que tudo pode, sábado e domingo você abre a sua alimentação para outras coisas não tão saudáveis, é claro. É uma urgência, você sabe que você precisa sim mudar os seus hábitos e isso daí é para ontem, não é? Ou então, para você, nenhuma dessas alternativas te representa, você tem a opção, é claro, de clicar em outro. Para você que chegou agora, gente, estamos com a chefe Cláudia Genaro, que ela está aqui ensinando muita coisa pra gente, está contando a história dos alimentos, está contando um pouco sobre as propriedades, o quanto eles podem ou não fazer bem, é claro, para o nosso organismo. Estamos tendo uma verdadeira aula. E no primeiro bloco estávamos, é claro, aprendendo aí como fazer uma quinoa, certo? E a gente ficou, é claro, estávamos na parte do tempero, já tínhamos colocado. Que é o molho aqui, que eu já mexi. Então, assim, tudo isso... Só recapitulando um pouco para quem chegou agora, você colocou aqui um pouquinho de limão e azeite na proporção de 1:3. Muito bem. Olha só, merece até aplausos. Parabéns. Vamos, Amaral, vem comigo. Não é todo aluno que aprende rápido assim. Uhul, obrigada. E aí uma pitadinha de sal e pimenta, tá? O sal e a pimenta, a função dele é abrir o sabor, então não é para exagerar. Okay. Falando em alimentação saudável, a gente tem que sempre não pode carregar no sal. Estar atento no sódio, né? Então, a quantidade de sódio. Então, o sal precisa ser realmente... E o Foi sal, uma pitadinha. Ele não tempera, né? Ele só abre o paladar. Como se ele realçasse, ele né? realça e faz abrir o paladar. Então, assim, uma pitadinha. E agora a gente vai para a prova sua aqui que a gente vai montar, tá? Enquanto você vai montando, Dani, eu vou te explicando o que você tem que fazer e vou falando das propriedades. Isso, aí a gente pegou esse copo que você chamou como? Verrine. Verrine, gente. Olha Será que o pessoal sabe o que seria uma verrine? Você sabe o que é uma verrine? Eu não sei o que é uma verrine. Bom, então eu já vou explicar logo. A verrine é um tipo de montagem contemporânea, tá? Que a gente usa na gastronomia tanto para doce quanto para salgado, que é para montar em camadas. Então a gente usa um copo, uma taça ou um copinho pequeno em finger food, né? Que é pequenininho, para poder montar em camadas e ficar aparecendo todas as camadas. Então esse é o nosso objetivo. Vai ter uma apresentação bonita, né? Isso. Afinal de contas a gente começa comendo com os olhos. Exatamente. Exatamente. Então a gente vai começar com a quinoa.
Primeira camada, quinoa. Lembrando que a quinoa é considerado pela OMS um dos alimentos mais completos do mundo, então é considerado um superalimento. Então aí tem fibra, tem carboidrato, tem proteína, tem ômega 3, tem vitamina. Essa primeira camada? Dá uma sacudidinha, sim, porque sempre é bom para poder ficar bem retinho. Vamos pensar que é a parte que vai dar maior, assim, aporte, né? Tá, a base, né? A base. Lembra da base da pirâmide? Sim, vamos... vamos usar a base da pirâmide, tá bom. Tá bom, pra não ficar também... Isso, agora dá uma sacudidinha pra ficar bem retinho, ou então você pega uma colherzinha, ó, eu vou te dar uma dica, aí você pode dar uma espalhadinha. Deixa ela bem retinho pra entrar a segunda camada, tá? Então, assim, como eu falei, é rico em ômega 3, 6, vitaminas. Então, assim, é um alimento super completo. Aqui é como se a gente tivesse, assim, a grosso modo, tá substituindo o arroz e o feijão. Olha, juntando os dois. Interessante. Né? Então, assim, só com a quinoa. Só com a quinoa. Então, assim, é muito completo mesmo. Então, pode colocar aqui a segunda camada. A gente vai pensar em uma coisa. Vamos na ricota, que pode ser ricota ou queijo branco. Eu quis trazer a ricota porque... Posso com essa colherzinha? Pode. A ricota, então faz mais ou menos um dedinho, tá? Bem bonitinha, tá? Que a Pro tá olhando aqui. Então, a ricota, ela é muito rica em cálcio. Então, entre os queijos, né? Todo mundo gosta de um queijinho, né? Então, se a gente tiver que escolher um queijo mais saudável, a ricota, ele é o campeão, sabia? Que é o campeão proteico também dos queijos. E pouquíssima gordura, pouquíssimo sódio, quase nada de sódio. Então, a gente tem aí o melhor dos mundos. Cálcio, né? Proteína. Veja se eu passei na prova de apresentação. Deixa eu ver. Mais ou menos. Não, tá bonito. O único cuidado que a gente tem que tomar é não sujar as laterais, mas depois a gente limpa. Isso. A gente passa depois um paninho. Okay. Agora, o que você acha? Acho que a azeitona, né? Pra dar um pouquinho de contraste. Uma camadinha de azeitona preta. E aí, eu vou com a mão mesmo? A gente higienizou a mão, mas vamos usar o garfinho. Uma camada também bem fechadinha, tá? Porque a gente tem que lembrar que a gente vai enxergar a lateral. Essa daqui vai ter uma camada só? É uma camada só, uma de cada. Perfeito. Então, eu já posso ser mais generosa. E, claro, a gente pode fazer isso também uma saladona para a família inteira também. Né? Então, já deixar pronta um dia antes. Aí, a única dica que eu vou dar é que o molho a gente só vai colocar na hora de servir, tá? O molho a gente não pode colocar antes, porque senão ele encharca os grãos da quinoa. Lembra que a quinoa gente tem que tomar cuidado com a hidratação? E agora? Deixa eu ver. Foi generosa na azeitona. Você gosta de azeitona? Tentei ser generosa apenas. Tá bonita, tá bonita. Tá bonita aqui. Ok. Vamos colocar agora o tomate cereja. O que eu fiz com o tomate? O tomate eu só cortei ele em fatias, tá? O tomate também é um dos alimentos mais ricos em licopeno. Já coloco direitinho? Pode colocar. Esse você pode deixar bonitinho, caprichando, pensando que é uma finalização, tá? Eu tô achando que eu não tô passando muito bem nessa parte, Essa parte de finalização, mas é a primeira vez ou não? Como que é? É sua primeira vez, Dani? Montando o verrine, sim. Sim, olha, então tá linda. Isso. Perfeito. Deixa essa aqui mais retinha. Isso, põe essa aqui mais pro meio. Essa daqui, ó. Isso. Perfeito. Tá bonita, tá bonita. Agora a gente pode até pegar aqui um papel, ó. A gente sempre tem que pensar que isso vai pro, né? Vai, ó. Aí passa aqui assim, só ficar bonitinho. Bonitinho. E aí, para o grande final, pra gente poder dar um ar, assim, também, um sabor, assim, refrescante. Que até parece diferente, gente. Tem gente que vai achar estranho, Dani, mas é muito, muito interessante. Hortelã, que é bem grego, assim, bem mediterrâneo, né? Então, ó, você que vai colocar hortelã. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a orientação para colocar hortelã? Tem que ficar harmônica, né? Bonita. Eu acho que dá pra colocar aí no meinho, aqui vê? Assim? Isso, do ladinho. Perfeita. Se você quiser, a gente pode até colocar umas folhinhas soltas aqui, só pra dar um... Ok. Ai, que lindo ficou. Mais uma refrescância, porque a hortelã pode comer, né? Ó, vamos colocar aqui soltinha, uns pedacinhos, pra dar um verdinho, o cheiro dessa hortelã tá maravilhoso também. Né? E aí, gente, agora a gente vai colocar o molho, mas olha isso, parabéns. Ficou muito lindo! Vocês acharam que não ia ficar bonito? Você vai ter que até tirar uma foto depois, hein? Pôr no Insta, porque foi você que fez. Ficou lindo Quanto tempo a gente levou fazendo isso?
10 Sem minutos. contar a nossa conversa, É, porque a não gente é? conversa, né? Exatamente, foi uns 10 minutinhos. É. Você tem 10 minutinhos no seu dia a dia para preparar um verrine desse? Que Agora coisa linda. vamos fazer o grande finale, que é colocar o vinagrete Ok, francês? quer que eu segure para você? Você quer que eu coloque ou quer colocar? Pode Ó, colocar. então vamos dar uma regadinha, ó. Olha que bonita a cor, vai dar um brilho. Lindo. Só pra chegar lá embaixo, deixa eu ver. Mas não dá nem vontade de comer, isso. gente. Olha que lindo. Tá lindo, né? Olha só E que tudo lindo. com azeite fica uma delícia, né? E aí, essa é só uma ideia, tá, gente, de montagem, que realmente é... Lindo demais. Como eu falei, a gente pode fazer com antecedência, deixar na geladeira, e no dia seguinte você leva o molhinho separado, tá? E aí, quando você for consumir, você coloca o azeite. E para quem está de dieta, por exemplo, essa é uma alternativa excelente. Como eu falei, é completo, porque a gente tem aqui o carboidrato, já que também com um aporte de proteína, a proteína e o cálcio, né, da ricota, que você pode substituir, por exemplo, se você come carne, atum, Entendi. né, um atum que tem ômega 3 também, que é bem saudável, a azeitona, que aí pode pôr um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos. É, porque... Você exagerou aí na azeitona. Assim, os portugueses, os espanhóis amam. Entendi, né? acho que eu fui um pouco para esse lado. Mas assim, eu gosto também, mas é por conta do sódio. Ficou demais. E o tomate, que é rico em licopeno, né? Que é um ingrediente super importante aí na prevenção de várias doenças. Fresco. Maravilha. E a hortelã, né? Que é cheia de vitamina, de multimineral também. Vou te confessar uma coisa, nós temos muito pouco tempo. Vamos, o que então. que a gente consegue fazer agora, inclusive para provar que é possível comer sim de forma saudável, de um jeito muito rápido e muito prático. Qual é a nossa próxima Vamos fazer receita o relâmpago? Cuscuz marroquino. Cuscuz, olha só! O cuscuz marroquino, inclusive, ele foi decretado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Que bacana! É, porque é um prato típico da região do Marrocos, ali do norte da África, tá? Abrange ali Marrocos, Tunísia e Argélia. E é consumido há mais de 4 mil anos. Olha só, uma comida milenar. Olha o cuscuz, eu trouxe ele cru pra você também. Ele é muito parecido, né? Assim, olhando de Então, longe, se você obviamente. olhar, até Quando eu trouxe você os olha dois de pra perto, você ver. Mas aí você vê que é um pouquinho diferente, que o cuscuz, você sabe de onde vem? Cuscuz. Vamos ver se passou na prova. Não vou passar nessa prova. Essa prova de conhecimentos gerais eu estou péssima. O cuscuz é a semolina. Olha, tá? semolina. É a semolina, que é do grano do trigo duro, né? Que a gente chama, porque tem várias espécies de trigo. O nosso trigo do Brasil é o trigo comum, mas esse é o trigo duro, que é o que faz massa italiana, né? Pasta. E tem a semolina, que ela é rico em proteína e glúten. Né? E é uma preparação bem tradicional. Eu vou pedir para você me ajudar. Coloca Claro, aqui. vamos lá. Que a gente vai fazer o mesmo esquema. Aqui a gente já tá no esquema flash. Ele já tá hidratado. A Dispensa vantagem, Dani, do cuscuz é que não precisa cozinhar, tá? Ele rende também de 1 para 3. Precisa apenas hidratar. Hidratar. Olha só que Porque prático. no processo de fazer o cuscuz, uma vez eu vi são mulheres que fazem lá no Marrocos, ele passa por um processo de hidratação. Então é como se ele fosse semi-pronto. Aí a gente hidrata por 2 minutinhos e tá pronto. Então assim, gente, dá pra fazer na hora, tá? E pode servir quente ou frio. Que bacana. Aqui a ideia é a gente servir como acompanhamento. Então, por exemplo, pode misturar uma proteína, um frango, você vai temperar. Vamos aproveitar o nosso vinagrete, né, que é o nosso bolinho. A gente pode vai usar a mesma usar receitinha que você já o trouxe mesmo. pra gente. Isso, pode colocar um pouquinho. Ok. E a gente vai usar frutas secas, que eu só vou dar uma picotada Um pouquinho nela. só? Dá uma regadinha e mexe pra gente ver. Tá. Aí você mostra pro público e vê se o público aprova. Ok. Enquanto isso, eu vou aqui dar uma picotada nas nozes, tá? Aqui que eu tô usando aqui Ele ainda nozes. precisa ficar soltinho, né? Isso, soltinho. O cuscuz, ele é tão eclético que a gente pode usar ele quente, frio. Sabe aquele prato que sobrou um monte de coisa em casa e você não sabe o que fazer? Faz um cuscuz marroquino. O soborodonte? Porque aquele frango desfiado, sabe? Aquela carninha. Enfim, né? Se você comer carne, um frango, E olha, um gente, peixe. nessa época aí de de véspera, né, das festas de final de ano, essa daqui pode ser uma receitinha muito bacana. Aqui a gente tá usando as nozes, a castanha, temos aqui também semente de abóbora, de girassol. Agora temos? Tá ótimo. Agora a gente vai colocar
Antes de colocar, gostaria só de chamar uma perguntinha do público. Temos perguntinha, claro, da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela, a pergunta é da Celi, de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Celi, aqui no nosso bate-papo. Boa tarde, Dani e Cláudia. É saudável comer mais proteínas do que carboidratos? Teria aí alguma dica de proteína rápida? Vamos responder a Celi? Vamos. Celi ou Celi, claro. Então, vamos lá. Há controvérsias, tá? Eu não posso falar no ramo medicinal, mas a gente sabe que existe aí uma moda de dieta celíaca, onde se consome muita proteína e corta o carboidrato. Não é o mais saudável. O mais saudável, como a Dani mostrou, é seguir a pirâmide alimentar, tá? Mas a gente pode diminuir um pouquinho essa base ou fazer escolhas de carboidratos que também têm proteína, como a quinoa, por exemplo, e até o cuscuz, que substitui melhor e você come em menor quantidade. Uma proteína rápida, eu gosto muito do salmão, né? O salmão é rico em ômega 3, o atum também em lata, até uma opção mais em conta, a sardinha. Por incrível eu amo sardinha, sardinha maravilhosa, é super rico em proteína, em ômega 3, em ômega 6 e é fantástico também pra gente substituir, inclusive na nossa própria saladinha ou no cuscuz, viu? E vamos então conferir o resultado da nossa enquete, diretor. Resultado na tela. O que é alimentação saudável para você? Um estilo de vida... Melhor escolha aí, todos os dias ganhou com 50%, em segundo lugar 31% uma urgência, preciso mudar os meus hábitos. Se você é dessas pessoas, desses 31% que precisam mudar os seus hábitos, você está sendo, é claro, inspiradíssimo pela nossa professora-chefe Cláudia Genaro. Cláudia, eu gostaria, claro, que você, enquanto terminasse aqui a nossa receita, comentasse o resultado da nossa enquete. A gente vai finalizando aqui para você aprender a mudar o seu estilo de vida neste exato momento. Afinal de contas, a alimentação saudável é uma melhor escolha todos os dias mesmo, não é? Todos os dias. E nada melhor que aprender para poder fazer direitinho, né? Exato! E Dani, eu vou... Aqui você terminou, você só picou, né? Isso, recapitulando, a Dani colocou o cuscuz marroquino hidratado. Eu hidratei no ponto correto, porque ele ainda continua soltinho. Perfeito, agora eu vou colocar as frutas secas. Aqui, Dani, vale tudo. Então, vale aquela cenoura raladinha, né? Vale cenoura, beterraba, abobrinha. Vale misturar carne, frango, enfim, tudo. Um franguinho aqui fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Também. Canela, um toque de canela que é termogênica. E tem tanta coisa pra gente falar. Que a gente não tem tempo. O tempo tá curto, não é? Mas aí, nada melhor que aprender, né, Dani? Então, nas nossas escolas, a gente ensina... Você vê que gastronomia é muito mais que aprender receita. É cultura, né? É também técnica. Então, tudo isso a gente tá aí pra ensinar. Foi até por isso que eu falei no comecinho do programa, né? A gente precisa, de informação. Porque, às vezes, a gente acaba não fazendo pelo desconhecido, por não saber, por não entender direito. E é só você ter informação boa. E é isso que o Consulta ao Doutor se propõe. É isso aí. E agora eu vou colocar pra gente dar um toquinho verde com a tesoura. Olha que prático, né? A melhor forma de a gente colocar ervas de uma maneira mais brasileira e rústica é cortando, tá? Então aqui, ó, vou cortar um pouquinho de cebolinha. Muito prático. Eu vou pedir pra você cortar a salsa pra ver se você aprendeu. Pode picotar. Ok. Salsa. Eu junto tudo. A gente chama aqui, carinhosamente de salsinha, né? Salsinha, adoro. Isso. Cebolinha, salsinha. Gente, que o cheiro está maravilhoso. O que não pode faltar na gastronomia saudável, ervas frescas, né? Sempre. E dá um toque muito especial, né? E eu convido vocês a conhecerem o Instituto Gourmet, né? Nós somos mais de 110 escolas. E é muito bacana, né? É porque o seu bacana. trabalho é levar esse tipo de informação para diversas pessoas. Exatamente. E é acessível a qualquer pessoa, né? A educação é tudo, né, Dani? A educação é o que muda o nosso país. Então, muda o mundo. A gente precisa mesmo estar aberto a aprender, né? Exatamente. Hortelã, de novo, por quê? Para dar aquele refrescor, assim, né? Que é bem clássico, bem característico de Marrocos, viu? Eles usam hortelã em tudo. É muito gostoso. E para finalizar, você já colocou? Tem alguma contraindicação? Eu já coloquei. A hortelã? Não, todos os ingredientes que a gente tem colocado aqui, existe alguma contraindicação para algum parente que tem algum problema de saúde? Não. Não, a única questão é saudável mesmo? É saudável, existem pessoas que têm alergias, né? Por exemplo, a nozes, né? Oleaginosas. Então, precisa sempre consultar um médico, nutricionista, né? Para poder saber. Não vou colocar mais azeite, que ele tá perfeito, a gente já vai montar. A gente vai montar diretamente neste prato, olha só, que agora eu vou fazer uma refeição de cuscuz. Olha que lindo esse prato, que diferenciado. Né? Então, a ideia aqui é a gente colocar
Eu Eu vou coloque? até, Vou eu vou para te ajudar, a gente tem uma técnica, um aro, tá? Pode colocar aqui no aro, só pra gente não sujar. Olha, o aro começou difícil. Em volta. Não foi uma dica, tá? De sujar, mas tudo bem, a gente limpa. Vamos tentar aqui fazer... Ah, tá fazendo bonitinho. Tô tentando fazer bonitinho, mas tô aqui tentando abrir pro diretor João pegar aqui a imagem, porque quem sabe faz ao vivo. Ei! Mas a gente vai virar. Saiu um pouquinho Não tem problema, pode por tudo. Acho que dá certinho a porção. A quantidade? Deixa eu ver. Vamos lá. Não, um pouquinho menos. Tá bom. Tá bom. Tá bom assim? Tá, vamos agora levantar o aro pra ver a mágica. Aqui, ó, você só dá uma mexidinha aqui. Já pode até... Pode levantar o aro. Tira o aro agora. Só virar aqui? Antes, melhor. Primeiro vira. Isso, tira primeiro. Vamos finalizar? Aí, pra finalizar, vou colocar aqui uma salsa, vou colocar... Eu não sei dizer se ele ficou muito no aro, não é verdade? Não, mas a ideia era só pra não sujar, evitar um Ah, pouquinho de sujar. Vou entendi. colocar pra dar um brilho. Tô traumatizada, mas tudo bem. Traumatizada? Não, mas você passou bem. A primeira vez foi ótimo. Olha aqui, Dani, sobra. Que lindo, gente. Eu estou muito orgulhosa. Isso aqui é meu segundo prato saudável. Não é? Vamos colocar aqui até? Que lindo E demais. é isso, tem É muito isso. mais, né? Mas assim, a gente precisaria ficar aqui o dia inteiro, Dani. Pois é, infelizmente o nosso tempo é curto, mas gostaria, claro, de agradecer demais a sua participação aqui foi um com a prazer. gente. Foi muito bacana. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha gostado e aprendido bastante com a gente. Aproveita, claro, para deixar os contatos da chefe Cláudia Genaro para você ter acesso. Ela faz parte do Instituto Gourmet Brasil, eles têm Instagram, está aí à sua disposição e o site também ela deixa, claro, para que vocês consigam acessá-lo. institutogourmet.com. Muitíssimo obrigada, agradeço demais. Obrigada, querida, foi ótimo. Parabéns, viu, pelo seu desempenho aqui como aluna. Eu me esforcei, Foi espero ótimo, que você né? aí do outro lado da tela também se esforce. Vamos juntos, gente, melhorar nossa alimentação, conquistar aí a nossa alimentação saudável. Muito obrigada a você, E você do vai pro outro lado. E a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até mais. Terminar com... Vamos!